Ela entrou na empresa dos sonhos com a roupa mais bonita que tinha e foi destruída na frente de todos. O que ninguém sabia é que o dono milionário estava assistindo cada segundo da humilhação. Marina respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro da construtora Millennium. O prédio de 15 andares brilhava sob o sol da manhã, suas paredes espelhadas refletindo a determinação no rosto da jovem. Ela havia passado a madrugada passando ferro na única blusa social que possuía, uma peça simples, mas impecável que a mãe tinha comprado numa liquidação há alguns anos. Bom dia, vim para a entrevista de arquiteta júnior, disse Marina para a recepcionista, uma mulher de cabelos loiros perfeitamente alinhados, que a observou de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Beatriz, como indicava o crachá dourado, demorou alguns segundos para responder, claramente analisando cada detalhe da roupa de Marina. A bolsa de couro sintético, os sapatos baixos bem cuidados, mas visivelmente antigos, o corte de cabelo simples feito no salão da vizinha. Nome completo, Beatriz disse com frieza, sem nem ao menos erguer completamente os olhos da tela do computador. Marina Santos Silva. Aguarde ali. Beatriz apontou para uma área de espera, onde outras 3 jovens já estavam sentadas. Marina não pôde deixar de notar o contraste gritante. As outras candidatas vestiam ternos caros, carregavam bolsas de marcas famosas e conversavam baixinho sobre suas experiências em escritórios renomados. Marina se dirigiu para uma cadeira isolada, sentindo o peso dos olhares das outras candidatas. Uma delas, uma morena de cabelos ondulados vestindo um terno azul marinho, que parecia custar mais que o salário mensal da mãe de Marina, sussurrou algo para as amigas e todas riram discretamente. Primeira vez numa empresa desse nível? Perguntou Carla, a morena do terno caro, com um sorriso que não chegava aos olhos. Porque pelo jeito parece que você se perdeu no caminho. Marina sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. Estou no lugar certo, obrigada. Ah, que fofo, comentou outra candidata, examinando Marina como se ela fosse uma curiosidade. Você estudou aonde? Na faculdade pública lá da periferia? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Marina sabia que sua formação na Universidade Central do Brasil era excelente, que ela havia se formado entre os primeiros da turma trabalhando de dia e estudando de noite. Mas ali, naquele ambiente polido e frio, tudo isso parecia não ter valor. Marina Santos Silva, chamou uma voz firme. Uma mulher alta de aproximadamente 30 e poucos anos se aproximou, vestindo um terno impecável e carregando uma pasta de couro. Sou Fernanda, gerente de recursos humanos. Me acompanhe. Marina se levantou, sentindo os olhares das outras candidatas cravadas em suas costas. Seguiu Fernanda por um corredor longo decorado com prêmios e certificados da empresa, tentando não demonstrar o nervosismo que crescia a cada passo. A sala de reuniões era imponente, com uma mesa de vidro enorme e cadeiras ergonômicas que provavelmente custavam mais que o móvel inteiro da casa de Marina. Fernanda se sentou do outro lado da mesa e abriu a pasta, retirando o currículo de Marina. Universidade Central do Brasil. Fernanda leu em voz alta, fazendo uma careta quase imperceptível. Interessante escolha. Marina tentou explicar. É uma das melhores universidades públicas do país. Me formei com distinção e... Sim, eu vi aqui. Fernanda a interrompeu, folheando o currículo com pressa. Mas me diga, você tem experiência em projetos de alto padrão? Já trabalhou com clientes de elite? Porque aqui na Millennium, nossos clientes são muito exigentes. Tenho experiência em projetos residenciais e comerciais. Durante a faculdade, desenvolvi um projeto habitacional que foi premiado. Projeto habitacional, Fernanda repetiu, fazendo uma anotação. Casas populares, imagino. Bem diferente do que fazemos aqui. A porta da sala se abriu silenciosamente, mas nem Marina nem Fernanda perceberam a presença discreta de um homem alto que se posicionou estrategicamente onde podia ouvir a conversa sem ser visto. Eduardo Castelar, CEO da construtora Millennium, havia descido para buscar uns documentos quando ouviu vozes vindas da sala de reuniões. Marina respirou fundo antes de responder. Acredito que boa arquitetura não depende do valor do projeto, mas sim da criatividade e funcionalidade. Um espaço bem projetado pode transformar vidas, independente da classe social.
Fernanda riu baixinho, um som que gelou o sangue de Marina. Que pensamento bonito e ingênuo. Mas aqui lidamos com a realidade do mercado, não com idealismos de faculdade. Eduardo, ainda escondido, franziu a testa. Havia algo na forma como Fernanda estava conduzindo a entrevista que o incomodava profundamente. Me conte sobre sua experiência profissional. Fernanda continuou claramente entediada. Trabalhei em um escritório de arquitetura durante 2 anos, focando em projetos residenciais de médio porte. Também prestei consultoria para... 2 anos, Fernanda a interrompeu novamente. E imagino que nesse escritório você não tenha tido contato com projetos milionários, correto? Marina sentiu uma pontada de humilhação, mas manteve a voz firme. O importante é a qualidade do trabalho, não o valor investido. Querida, Fernanda se inclinou para a frente, o tom condescendente ecoando pela sala. Aqui não é lugar para aprender. Nossos clientes investem milhões e esperam profissionais com experiência comprovada em projetos de luxo. Eduardo observava tudo com crescente indignação. Ele havia construído a Millennium do zero. Sabia o valor do talento genuíno versus aparências superficiais. Vou ser sincera com você. Fernanda continuou organizando os papéis de volta na pasta. Pela sua formação e experiência, talvez você se adaptasse melhor a escritórios menores que trabalhem com um público mais adequado ao seu perfil. As palavras caíram como pedradas no estômago de Marina. Ela sabia exatamente o que Fernanda estava insinuando, e a humilhação era quase física. Posso ver meu portfólio? Marina tentou uma última vez, retirando uma pasta simples da bolsa. Tenho alguns projetos que mostram minha capacidade criativa. Fernanda olhou para a pasta como se fosse algo contaminado. Não será necessário. Acho que já temos uma visão clara do seu perfil. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem, mas lutou para manter a dignidade. Obrigada pelo tempo. De nada. A saída é por ali. Fernanda apontou para a porta, já concentrada em outros papéis. Marina se levantou, as pernas bambas, e caminhou em direção à porta. Foi quando Eduardo finalmente se moveu, fingindo que acabara de chegar. Fernanda, posso falar com você um momento? Eduardo apareceu na porta da sala. Claro, Sr. Castelar. Fernanda se levantou rapidamente, claramente surpresa com a presença do CEO. Marina passou por Eduardo sem saber quem ele era. Apenas mais um executivo de terno caro. Mas Eduardo a observou atentamente, notando a dignidade com que ela mantinha a postura mesmo claramente abalada. No corredor, Marina caminhava de volta à recepção quando ouviu as outras candidatas, comentando alto o suficiente para ela escutar. Durou bem pouco lá dentro. Era óbvio que não ia dar certo. Pelo menos agora sobrou mais oportunidade para quem realmente merece. Marina acelerou o passo, sentindo o rosto queimar de vergonha. Na recepção, Beatriz nem levantou os olhos quando ela passou. Do lado de fora do prédio, Marina finalmente permitiu que as lágrimas escorressem. Ali estava seu sonho, o trabalho que representaria a mudança de vida que sua família tanto precisava. Escorregando pelos dedos por causa de preconceitos que ela nem imaginava que ainda existiam de forma tão explícita. Enquanto isso, dentro da empresa, Eduardo tinha acabado de ouvir o relato de Fernanda sobre a entrevista. Cada palavra confirmava suas suspeitas sobre o verdadeiro caráter da gerente de RH. Então você dispensou a candidata sem nem avaliar o portfólio dela? Eduardo perguntou, mantendo o tom neutro. Sr. Castelar, pela experiência dela era óbvio que não se encaixaria no perfil da empresa. Economizei tempo de todos. Eduardo assentiu lentamente, mas por dentro uma revolução estava começando. Ele havia testemunhado algo que mudaria não apenas o destino de Marina, mas toda a filosofia da construtora Millennium. Marina subiu no ônibus lotado de volta para casa, ainda processando a humilhação. Não sabia que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que jamais imaginaria possível. Marina desceu do ônibus na parada do bairro Vila Esperança, com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. As ruas de terra batida contrastavam brutalmente com o luxo da construtora Millennium, que ela havia deixado há poucas horas. Cada passo em direção à casa simples de 2 cômodos, onde morava com a mãe, parecia ecoar o fracasso que sentia no peito. Filha, como foi? Sônia perguntou assim que Marina abriu a porta de madeira desgastada.
A mulher estava sentada na máquina de costura, trabalhando em um vestido de festa que uma cliente havia encomendado. O rosto dela se iluminou de expectativa, mas a expressão logo mudou ao ver o estado da filha. Marina desabou no sofá velho, mas bem cuidado, escondendo o rosto nas mãos. Não consegui, mãe. Nem chegaram a olhar meu portfólio. Sônia deixou o trabalho de lado e se aproximou, envolvendo a filha em um abraço apertado. O que aconteceu? Eles me olharam como se eu não pertencesse àquele lugar. A gerente nem disfarçou o preconceito. Disse que eu deveria procurar escritórios mais adequados ao meu perfil. As palavras saíram entrecortadas pelo choro, e Sônia sentiu o coração se partir. Ela conhecia aquela dor, a mesma que havia sentido durante anos trabalhando como faxineira em casas de gente rica, onde era tratada como se fosse invisível. Marina, você lembra do que seu pai sempre dizia? Sônia pegou o rosto da filha entre as mãos. Que nossa origem não define nosso destino. Que talento verdadeiro sempre encontra seu caminho. A menção do pai fez Marina chorar ainda mais. Roberto havia partido num acidente de trabalho quando ela estava no último ano da faculdade, deixando um vazio que parecia nunca se curar completamente. Ele era pedreiro, mas sonhava em ver a filha construindo projetos grandiosos, mudando vidas através da arquitetura. Pai acreditava tanto em mim, Marina sussurrou. E eu não consegui nem mostrar meus desenhos. Me senti tão pequena, mãe, tão fora do lugar. Sônia se levantou e foi até o guarda-roupa, retirando uma caixa de sapatos desgastada. Dentro estavam todos os certificados e prêmios que Marina havia conquistado na universidade, além de fotos do projeto que a havia tornado conhecida entre os professores. Olha isso aqui. Sônia abriu o certificado de melhor projeto social do ano. Seu conjunto habitacional foi escolhido entre mais de 100 propostas. Os professores disseram que era revolucionário. Marina olhou para os documentos, lembrando da empolgação que sentia ao desenhar casas que poderiam abrigar famílias como a sua, com dignidade e funcionalidade. O projeto previa residências de baixo custo, mas com design inteligente, aproveitando cada metro quadrado e criando espaços de convivência comunitária. Professor Henrique disse que eu tinha visão social, que sabia projetar para pessoas reais, com necessidades reais. Marina murmurou, pegando um dos esboços. Mas lá na Millennium, isso não importa. Eles querem experiência em mansões milionárias. E por que isso é mais importante que saber fazer uma casa simples funcionar perfeitamente? Sônia questionou com firmeza. Qualquer um pode gastar milhões em mármore e ouro, mas fazer milagres com poucos recursos, isso é dom. Enquanto mãe e filha conversavam, do outro lado da cidade, na cobertura luxuosa da construtora Millennium, Eduardo Castelar não conseguia tirar a cena da manhã da cabeça. Ele havia dispensado Fernanda mais cedo e agora revirava os arquivos da empresa procurando o currículo de Marina. Santos Silva, Marina, Eduardo murmurou, encontrando finalmente o documento. Começou a ler com atenção cada linha, cada experiência, cada conquista acadêmica. O que viu o deixou impressionado. Primeira da turma durante todos os semestres. Projeto premiado nacionalmente. Menção honrosa em concurso de sustentabilidade. Eduardo pegou o telefone e ligou para um contato na Universidade Central do Brasil. Professor Henrique, aqui é Eduardo Castelar, da Millennium. Preciso de informações sobre uma ex-aluna sua, Marina Santos Silva. Marina? A voz do professor se animou do outro lado da linha. Uma das mentes mais brilhantes que já tivemos aqui. Por que o interesse? Ela fez entrevista conosco hoje. Me fale sobre ela. Eduardo, essa menina é um gênio em arquitetura social. O projeto dela revolucionou nossa visão sobre habitação popular. Ela consegue criar espaços que transformam comunidades inteiras. Você está considerando contratá-la? Eduardo hesitou. Digamos que estou reavaliando algumas decisões tomadas hoje. Se você não contratá-la, está cometendo o maior erro da sua carreira empresarial. Professor Henrique disse sem hesitar. Marina tem algo que não se ensina. Ela entende as pessoas, projeta com o coração. Depois de desligar, Eduardo ficou em silêncio por longos minutos. Ele próprio havia crescido numa família simples, filho de um mecânico e uma professora. Sabia como era ser subestimado por causa da origem.
E agora sua empresa estava repetindo os mesmos preconceitos que ele havia enfrentado. Pegou o celular e discou para o detetive particular que ocasionalmente fazia investigações para a empresa. Preciso de informações completas sobre Marina Santos Silva. Tudo. Família, histórico acadêmico, situação financeira. Quero um relatório completo até amanhã. De volta ao bairro Vila Esperança, Marina havia se acalmado um pouco e agora ajudava a mãe a preparar o jantar. A cozinha minúscula mal cabia às duas, mas elas haviam desenvolvido uma sincronia perfeita ao longo dos anos. Sabe o que mais me doeu? Marina comentou enquanto descascava batatas. Foi perceber que todo o meu esforço na faculdade não valeu nada. Noites estudando, trabalhando de dia, sacrificando finais de semana, e no final, só importa de onde você vem. Não diga isso. Sônia repreendeu suavemente. Seu conhecimento está aí, dentro de você. Ninguém pode tirar isso. E uma hora, alguém vai reconhecer. Mãe, você viu como eu estava vestida hoje perto das outras candidatas? Parecia que eu tinha saído de outro mundo. Elas tinham roupas que custam mais que nossa renda mensal. Sônia parou de mexer o feijão e se virou para a filha. Marina, você quer que eu conte uma história? A jovem assentiu, sempre disposta a ouvir as histórias da mãe. Quando seu pai pediu minha mão em casamento, a família dele foi contra. Disseram que eu não era boa o suficiente para um pedreiro promissor como ele. Que ele merecia alguém com mais estudo, mais recursos. Marina franziu a testa. Nunca soube disso. Porque não queria que você crescesse com rancor. Mas sabe o que seu pai respondeu para a família? Sônia sorriu com ternura. Que o valor de uma pessoa não se mede pelo tamanho da casa onde nasceu, mas pelo tamanho do coração que carrega. E que eu tinha o coração maior que conhecia. As duas ficaram em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Ele estava certo, mãe. Sobre você e sobre tudo. Mas o mundo lá fora não pensa assim. Alguns não pensam, Sônia corrigiu. Mas sempre existe alguém que enxerga além das aparências. Seu pai dizia que quando chegasse a hora certa, as pessoas certas apareceriam. Marina abraçou a mãe, sentindo um pouquinho da confiança voltar. Não sabia que naquele exato momento, do outro lado da cidade, alguém estava descobrindo exatamente quem ela era. E que essa descoberta mudaria tudo. Eduardo havia recebido as primeiras informações sobre Marina e estava chocado. A jovem não apenas era brilhante academicamente, mas havia superado obstáculos que derrubariam qualquer pessoa comum. Perder o pai no último ano da faculdade, trabalhar em 3 empregos para ajudar a mãe e ainda assim se formar com as melhores notas. Que injustiça cometi hoje, Eduardo murmurou para si mesmo, olhando para a foto de formatura de Marina que o investigador havia conseguido. O sorriso dela irradiava esperança e determinação, a mesma que ele havia visto pela manhã, mesmo depois da humilhação. Naquela noite, 2 vidas estavam prestes a se cruzar novamente, mas da próxima vez seria sob circunstâncias completamente diferentes. Alguns dias se passaram desde a humilhação na construtora Millennium, e Marina havia voltado à rotina de procurar emprego, agora com expectativas bem mais baixas. Estava digitando currículos no computador antigo da Lan House do bairro, quando seu celular tocou com um número desconhecido. Alô? Marina atendeu hesitante. Marina Santos Silva? A voz era profissional, feminina, que ela não reconhecia. Sim, sou eu. Meu nome é Ana Paula, assistente executiva da construtora Millennium. O senhor Eduardo Castelar gostaria de marcar uma nova entrevista com a senhora. Marina quase derrubou o telefone. Desculpe, mas deve haver algum engano. Eu já fiz entrevista aí e não fui selecionada. Não há engano. O senhor Castelar solicitou especificamente que entrássemos em contato. Poderia comparecer hoje à tarde? O coração de Marina disparou. Por que o CEO da empresa queria falar com ela? Talvez fosse para oferecer uma vaga menor, de estagiária ou assistente. Qualquer coisa seria melhor que nada. Claro, que horas? Às 3 da tarde. Pergunte por mim na recepção. Ana Paula. Marina guardou o celular com as mãos tremendo. Correu para casa e contou tudo para Sônia, que ficou igualmente confusa, mas otimista. Deve ser um sinal, filha. Seu pai sempre dizia que quando uma porta se fecha, outra se abre. Mais tarde, Marina estava novamente na frente do prédio espelhado da construtora Millennium,
usando a mesma roupa da entrevista anterior, pois era a única que possuía. Desta vez não havia outras candidatas na recepção. Marina Santos Silva para falar com Ana Paula, disse para Beatriz, que a olhou com a mesma frieza de antes. Um momento. Beatriz fez uma ligação rápida. Pode subir. 15º andar. Sala da presidência. Marina sentiu as pernas bambearem. Presidência? Por que o presidente da empresa queria falar com ela? O elevador parecia subir em câmera lenta. Quando as portas se abriram no último andar, Marina se deparou com um ambiente completamente diferente. Móveis de design, obras de arte nas paredes, vista panorâmica da cidade através de janelas enormes. Uma mulher elegante se aproximou sorrindo. Marina, sou Ana Paula. O senhor Castelar está esperando. Ana Paula a conduziu por um corredor até uma porta de madeira escura com uma placa dourada. Eduardo Castelar, presidente. Bateu levemente e abriu a porta. Senhor Castelar, a senhorita Marina chegou. Marina entrou na sala e se viu diante de um homem alto, de aparência jovem para um CEO, cabelos escuros e olhos penetrantes que pareciam enxergar diretamente na alma dela. Eduardo se levantou de trás de uma mesa imponente e veio em sua direção. Marina, muito prazer. Sou Eduardo Castelar. Por favor, sente-se. A voz dele era completamente diferente do tom frio que Marina havia imaginado. Havia calor genuíno, quase uma familiaridade que ela não conseguia entender. Eduardo gesticulou para um sofá de couro claro numa área mais reservada da sala, longe da mesa formal. Marina se sentou na ponta do sofá, ainda tensa e confusa. Marina, vou ser direto com você. Eduardo começou sentando-se numa poltrona de frente para ela. Eu assisti sua entrevista com Fernanda. O sangue de Marina gelou. O senhor assistiu? Sim, e preciso pedir desculpas pelo tratamento que recebeu. Aquilo foi inaceitável e não representa os valores que quero para esta empresa. Marina piscou várias vezes, tentando processar as palavras. Eu não entendo. Eduardo se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Fernanda foi dispensada. Comportamentos preconceituosos não têm lugar na Millennium. Mas isso não corrige o que você passou. Por que o senhor está me contando isso? Marina perguntou, ainda em choque. Porque além de pedir desculpas, quero fazer uma proposta. Pesquisei seu currículo acadêmico, conversei com seus professores. Marina, você é exatamente o tipo de talento que esta empresa precisa. Marina soltou uma risada nervosa. Senhor Castelar, com todo respeito, a outra gerente deixou bem claro que meu perfil não se encaixa aqui. Fernanda estava completamente errada. Seu projeto habitacional foi genial. Professor Henrique me disse que revolucionou a visão da universidade sobre arquitetura social. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Ninguém nunca havia validado seu trabalho daquela forma, especialmente não o CEO de uma das maiores construtoras do país. O que estou propondo, Eduardo continuou, é criar uma nova divisão na empresa. Projetos sociais e sustentáveis. E quero que você seja a diretora. Marina sentiu que ia desmaiar. Desculpe, o quê? Diretora de projetos sociais. Salário inicial de 15 mil, mais participação nos lucros dos projetos. Você teria autonomia total para desenvolver iniciativas habitacionais de baixo custo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhava para Eduardo como se ele estivesse falando em outro idioma. Isso é uma pegadinha? Ela sussurrou. Eduardo riu, um som genuíno que ecoou pela sala. Não é pegadinha, Marina. É uma oportunidade para ambos. Você realiza seu sonho de criar arquitetura que muda vidas, e eu transformo esta empresa em algo maior que apenas lucro. Marina se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A vista da cidade se estendia até o horizonte, e ela podia ver ao longe o bairro Vila Esperança, sua casa, sua vida simples. Por que eu? Perguntou sem se virar. Porque você entende as pessoas para quem constrói. Porque passou necessidades e sabe o que uma casa digna significa. Porque tem talento para criar milagres com recursos limitados. Eduardo se aproximou, parando ao lado dela na janela. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, ainda olhando para fora. Por que escolheu arquitetura? Marina fechou os olhos, lembrando do pai. Meu pai era pedreiro.
Sempre disse que as casas que construía eram apenas paredes e teto, mas sonhava que um dia eu projetaria lares de verdade. Lugares onde famílias como a nossa pudessem ter dignidade. Então aceite a proposta. Realize o sonho dele. Marina se virou para encarar Eduardo, vendo sinceridade absoluta nos olhos dele. Como posso ter certeza de que isso é real? De que não vou ser humilhada novamente? Porque eu cresci numa família simples também, Eduardo disse baixinho. Meu pai era mecânico, minha mãe professora primária. Sei como é ser subestimado por causa da origem. E prometo que nunca mais passará por isso aqui. Marina sentiu as lágrimas escorrerem livremente agora. Era surreal demais para ser verdade, mas havia algo na voz de Eduardo que a fazia acreditar. Posso ver o contrato? Ela perguntou com voz embargada. Eduardo sorriu e foi até a mesa, retirando alguns documentos. Ana Paula preparou tudo. Leia com calma, sem pressa. Marina pegou os papéis com mãos tremendo. Leu cada linha cuidadosamente, não acreditando no que via. O salário era 3 vezes maior que qualquer coisa que havia sonhado. As condições eram perfeitas. A descrição do cargo era exatamente o que sempre quis fazer. Tem uma condição, Eduardo disse quando ela terminou de ler. O estômago de Marina se apertou. Qual? Que você comece amanhã. Tem um projeto urgente que precisa da sua visão. Marina olhou novamente para a janela, para a cidade que se estendia à sua frente. Em algum lugar lá embaixo, sua mãe estava costurando para ganhar alguns reais. Em algum lugar, outras jovens talentosas estavam sendo rejeitadas por preconceito. Aceito, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza da voz. Eduardo estendeu a mão para ela. Bem-vinda à construtora Millennium, diretora Marina. Quando suas mãos se tocaram, Marina sentiu que sua vida inteira havia mudado naquele instante. E tinha a estranha sensação de que aquela não seria a última surpresa que Eduardo Castelar lhe reservava. O primeiro dia de Marina como diretora de projetos sociais da construtora Millennium começou de forma surreal. Ela acordou antes do despertador, ainda processando se tudo havia sido um sonho. Mas o contrato assinado sobre a mesa confirmava a realidade. Sua vida tinha mudado completamente da noite para o dia. Sônia havia chorado de alegria quando Marina contou sobre a proposta de Eduardo. As duas ficaram acordadas até tarde, planejando como aquele salário mudaria suas vidas. Finalmente poderiam reformar a casa, Sônia poderia parar de costurar para fora e Marina teria condições de implementar os projetos sociais que sempre sonhou. Filha, hoje você não vai mais de ônibus? Sônia anunciou na manhã seguinte, segurando o cartão de crédito que Marina havia recebido para despesas da empresa. Chame um táxi. Diretora não pode chegar suada no primeiro dia. Marina riu, ainda se acostumando com a nova realidade. Vestiu novamente sua única roupa social, mas Eduardo havia prometido que ela receberia um adiantamento para renovar o guarda-roupa. Quando chegou à construtora Millennium, a recepção estava diferente. Beatriz não estava mais lá. Em seu lugar, uma jovem simpática se levantou sorrindo. Bom dia, senhora Marina. Sou Juliana, a nova recepcionista. O senhor Eduardo está esperando para apresentá-la à equipe. O tratamento respeitoso ainda soava estranho aos ouvidos de Marina. Poucos dias antes, ela era vista como intrusa naquele mesmo local. Eduardo a recebeu no elevador, parecendo genuinamente feliz em vê-la. Marina, como dormiu? Conseguiu processar tudo? Ainda estou assimilando, ela confessou. Parece irreal demais. Hoje vai ficar mais real. Vamos conhecer sua equipe. Eduardo a conduziu até o 8º andar, onde estava localizada a nova divisão de projetos sociais. Marina se deparou com uma sala ampla, com mesas modernas, computadores de última geração e uma vista linda da cidade. Esta é sua sala. Eduardo apontou para um escritório com paredes de vidro. E esta é sua equipe. 3 pessoas se aproximaram. 2 arquitetos jovens e uma engenheira civil. Todos pareciam ansiosos e empolgados. Pessoal, apresento Marina Santos Silva, nossa nova diretora. Carlos, Letícia e Amanda formarão a equipe inicial. Eduardo fez as apresentações. Carlos foi o primeiro a falar. Marina, acompanhei seu projeto habitacional na universidade. É uma honra trabalhar com você. Marina corou, ainda não acostumada com reconhecimento profissional. O prazer é meu. Mal posso esperar para conhecer os projetos em andamento.
Eduardo sorriu, vendo a naturalidade com que Marina assumia a liderança. Antes de começarmos, tenho uma surpresa. Marina, você tem um orçamento inicial de 2 milhões para desenvolver o primeiro projeto piloto. A jovem quase engasgou. 2 milhões? Para começar, se os resultados forem positivos, multiplicaremos o investimento. Enquanto Eduardo explicava os recursos disponíveis, do outro lado da cidade, em um café elegante, Fernanda encontrava Carla, a candidata arrogante que havia humilhado Marina na sala de espera. Não acredito que fui demitida por causa daquela menina da periferia, Fernanda murmurava, mexendo o café com raiva. Como assim? Carla perguntou curiosa. O Eduardo descobriu que eu dispensei ela sem avaliar o currículo. Disse que foi preconceito. Agora ela está trabalhando lá como diretora. Carla quase derrubou a xícara. Diretora? Aquela garota mal vestida? E não é qualquer diretoria. Ele criou uma divisão inteira para ela. Projetos sociais, com orçamento milionário. As duas mulheres trocaram olhares de indignação e inveja. Não conseguiam aceitar que alguém que elas consideravam inferior tivesse conquistado uma posição tão privilegiada. De volta a Millennium, Marina estava conhecendo o primeiro projeto que desenvolveria. Um conjunto habitacional para famílias de baixa renda em uma área carente da cidade. O terreno já foi adquirido, Eduardo explicou, mostrando plantas e fotos. Mas queremos mais que casas básicas. Queremos criar uma comunidade. Os olhos de Marina brilharam. Era exatamente o tipo de desafio que sempre sonhou enfrentar. Precisamos de escola, posto de saúde, área de lazer. Ela começou a falar, caminhando pela sala e gesticulando. As casas devem ter design inteligente, aproveitar luz natural, ventilação cruzada e, principalmente, precisamos ouvir as famílias que vão morar lá. A equipe observava fascinada enquanto Marina transformava números e plantas em visão humanizada. Quando podemos visitar o terreno? Ela perguntou. Agora mesmo, se quiser. Eduardo respondeu. 1 hora depois, Marina estava pisando na terra onde suas ideias ganhariam vida. O terreno era amplo, bem localizado, com potencial incrível. Ela caminhou pelos limites da propriedade, já visualizando onde cada elemento seria posicionado. Aqui a escola. Ela apontou para uma elevação natural. As casas em formato de U, criando pátios internos para a convivência. E ali embaixo, uma praça central. Eduardo observava Marina com admiração crescente. A transformação dela era impressionante. A jovem tímida da entrevista havia dado lugar a uma profissional segura e visionária. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Eduardo disse enquanto caminhavam de volta ao carro. Claro. Por que topou trabalhar aqui depois do que passou? Muitas pessoas guardariam rancor. Marina parou e olhou para ele com sinceridade. Porque reconheço coragem quando vejo. Demitir uma gerente por preconceito e criar uma divisão inteira para corrigir um erro, isso não é comum no mundo corporativo. E o que mais? Porque vi nos seus olhos que você realmente acredita que a arquitetura pode mudar vidas. Isso é raro, especialmente em empresários do seu nível. Eduardo sentiu algo estranho no peito. Uma conexão que ia além do profissional, mas manteve o foco no trabalho. Semanas se passaram e o projeto de Marina começou a tomar forma. Ela havia implementado uma metodologia revolucionária. Entrevistar cada família beneficiária, entender suas necessidades específicas, adaptar os projetos para diferentes composições familiares. O resultado eram plantas arquitetônicas que pareciam ter alma. Cada casa era única, apesar de seguir padrões econômicos. Havia espaços para hortas urbanas, aproveitamento de água da chuva, painéis solares de baixo custo. Marina, isso é genial, Amanda comentou durante uma reunião. Nunca vi projetos habitacionais com tanto cuidado nos detalhes. É porque não estamos construindo apenas casas, Marina explicou. Estamos construindo lares. Cada família merece que seu espaço reflita quem são. A notícia sobre o projeto inovador da Millennium começou a se espalhar pelo setor. Jornalistas especializados em arquitetura solicitavam entrevistas. Outras construtoras queriam conhecer a metodologia. Eduardo recebia ligações diárias de investidores interessados em financiar projetos similares. A empresa estava ganhando uma reputação completamente nova no mercado. Marina, você precisa ver isso.
Eduardo entrou no escritório dela com um jornal nas mãos. A manchete dizia: Construtora Millennium revoluciona a arquitetura social com projeto inovador. Marina leu a matéria com os olhos marejados. Havia uma foto sua explicando as plantas para uma família beneficiária, e a expressão no rosto dela irradiava paixão pelo trabalho. Meu pai ficaria orgulhoso, ela sussurrou. Tenho certeza que está orgulhoso, Eduardo respondeu suavemente. Naquele momento, os dois se olharam e algo mudou no ar entre eles. Havia uma química inegável, uma admiração mútua que transcendia o ambiente profissional. Mas ambos sabiam que qualquer envolvimento pessoal complicaria a dinâmica de trabalho que estava funcionando perfeitamente. Eduardo, Marina disse quebrando o momento. Tenho uma proposta para expandir o projeto. Fale. Quero criar um instituto de formação em arquitetura social, ensinar a metodologia para outros profissionais, multiplicar o impacto. Eduardo sorriu. Aprovado. Qual orçamento você precisa? 5 milhões para começar. Feito. A facilidade com que Eduardo aprovava seus projetos ainda surpreendia Marina. Mas ela estava aprendendo que quando se tem visão clara e resultados comprovados, o dinheiro flui naturalmente. O projeto piloto estava quase concluído, as primeiras famílias se preparavam para a mudança e Marina se tornara uma referência nacional em arquitetura social. Mas ela não sabia que uma reviravolta ainda maior estava por vir e que sua história com Eduardo estava apenas começando. Meses se passaram desde que Marina assumiu a diretoria, e o impacto dos seus projetos reverberava por todo o país. O conjunto habitacional Vila Esperança Renovada estava sendo inaugurado, e jornalistas de todo o Brasil vinham conhecer a revolução arquitetônica que estava transformando o conceito de moradia popular. Marina caminhava pelas ruas recém-asfaltadas da comunidade que ajudou a criar, observando crianças brincando na praça central, famílias conversando nas varandas projetadas para estimular a convivência, idosos descansando nos bancos estrategicamente posicionados sob árvores nativas. Diretora Marina, uma voz infantil ecoou pelo ar. Era Gabriela, filha de uma das primeiras famílias beneficiadas. A menina correu em direção a ela com um desenho nas mãos. Olha o que fiz para você. Gabriela estendeu o papel com um desenho colorido da casa onde morava. Minha mãe disse que você foi quem fez nossa casa ser tão bonita. Marina se ajoelhou para ficar na altura da criança, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Você que fez ela bonita morando nela com sua família, Gabriela. Luciana, mãe de Gabriela, se aproximou com os olhos marejados. Durante o processo de construção, ela havia compartilhado com Marina a dor de ter perdido a casa anterior numa enchente, ficando desabrigada com a filha pequena. Marina, você salvou nossa família, Luciana disse com voz embargada. Não apenas nos deu um teto, mas devolveu nossa dignidade. Marina abraçou as duas, lembrando de quando conheceu Luciana numa das reuniões comunitárias. A mulher trabalhava como diarista e sonhava em dar à filha um quarto próprio para estudar. Agora Gabriela tinha não apenas seu cantinho, mas uma escola nova a poucos metros de casa. Senhora Marina, Gabriela interrompeu o momento. Minha professora disse que você vai ganhar um prêmio importante. É verdade? Marina sorriu. Talvez, Gabriela. Mas o prêmio verdadeiro é ver vocês felizes aqui. Na verdade, Marina havia sido indicada para o Prêmio Nacional de Arquitetura Social, o mais prestigioso reconhecimento da área no país. A cerimônia seria na semana seguinte, e Eduardo havia insistido para que ela aceitasse a indicação. Marina, Eduardo se aproximou, tendo chegado para a visita técnica final antes da inauguração oficial. Ele observava a interação dela com a comunidade, impressionado com a naturalidade e carinho genuíno que despertava nas pessoas. Como está se sentindo vendo tudo pronto? Ele perguntou. Realizando um sonho que nem sabia que era possível. Ela respondeu, observando o movimento natural da comunidade. Olha como eles se apropriaram do espaço. É exatamente o que imaginei. Eduardo havia acompanhado cada etapa do projeto, vendo Marina trabalhar incansavelmente, dormindo poucas horas, visitando as famílias nos finais de semana, ajustando detalhes que outros arquitetos considerariam irrelevantes. Marina, preciso te contar uma coisa, Eduardo disse, conduzindo-a para um local mais reservado.
O que foi? Fernanda e Carla criaram um perfil fake nas redes sociais. Estão espalhando boatos sobre você, dizendo que só conseguiu o cargo por outros motivos que não competência. Marina suspirou. Sabia que esse dia chegaria. O que estão dizendo exatamente? Inventaram uma história de que você seduziu o CEO para conseguir a posição, que os projetos são superfaturados, mentiras óbvias, mas que podem confundir quem não conhece seu trabalho. Marina ficou em silêncio por um momento, observando uma família mudando seus pertences para a casa nova. Eduardo, você sabe o que aprendi trabalhando aqui? O quê? Que pessoas medíocres sempre tentam diminuir quem brilha. Elas podem falar o que quiserem. Meu trabalho fala por si só. Eduardo sorriu, impressionado com a maturidade de Marina. Você tem razão. Aliás, tenho uma proposta para fazer. Qual? O Instituto de Arquitetura Social que você criou precisa de sede própria. Encontrei um terreno perfeito no centro da cidade e quero doar para o Instituto. Marina olhou para ele com surpresa. Eduardo, isso é muito generoso, mas não é generosidade. É investimento no futuro. Você está formando uma nova geração de arquitetos conscientes. O impacto será multiplicado por décadas. Antes que Marina pudesse responder, Carlos se aproximou correndo, segurando o celular. Marina, Eduardo, vocês precisam ver isso. No telefone estava uma transmissão ao vivo do principal programa de jornalismo do país. O apresentador mais respeitado da televisão brasileira estava falando sobre o projeto Vila Esperança Renovada. Um exemplo revolucionário de como a arquitetura pode transformar realidades sociais. A arquiteta Marina Santos Silva provou que é possível construir com qualidade, sustentabilidade e dignidade, mesmo com orçamentos limitados. Marina cobriu o rosto com as mãos, emocionada. Era surreal ver seu trabalho sendo reconhecido nacionalmente. Os índices de qualidade de vida na comunidade aumentaram 80% em menos de um ano. O projeto virou modelo para políticas públicas habitacionais em todo o país. Marina Santos Silva não é apenas uma arquiteta, é uma visionária social. Marina, Eduardo sussurrou, colocando a mão no ombro dela. Você mudou não apenas vidas, mas toda uma mentalidade sobre habitação social. A reportagem continuou mostrando depoimentos emocionantes dos moradores, imagens aéreas que revelavam a beleza e funcionalidade do conjunto, e até uma entrevista com o professor Henrique, que falava sobre Marina com orgulho paternal. Minha ex-aluna sempre teve essa visão humanizada da arquitetura, dizia o professor na TV. Ela projeta com o coração, pensando nas pessoas reais que vão habitar os espaços. Quando a reportagem terminou, um pequeno grupo havia se formado ao redor deles. Moradores, operários da construção, até jornalistas que estavam no local, começaram a aplaudir espontaneamente. Discurso! Discurso! Alguém gritou. Marina olhou ao redor, vendo os rostos expectantes das pessoas que haviam tornado seu sonho realidade. Com a voz embargada, ela começou a falar. Quando criança, eu via meu pai construindo casas bonitas para outras pessoas, enquanto a nossa era simples demais. Ele me dizia que um dia eu construiria lares de verdade, não apenas paredes. Hoje vejo que ele estava certo. A emoção tomou conta de sua voz. Mas esse projeto não é meu, é nosso. De cada família que abriu o coração para dividir seus sonhos comigo, de cada operário que trabalhou com amor, de cada criança que vai crescer aqui, sabendo que merece o melhor. Os aplausos ecoaram pela Praça Central, e Marina viu lágrimas nos olhos de muitas pessoas. Eduardo observava tudo com uma mistura de orgulho e algo mais profundo que ele ainda estava aprendendo a nomear. A semana seguinte foi um furacão de atividades. Entrevistas para jornais e revistas especializadas, reuniões com secretários de habitação de diferentes estados interessados em replicar o modelo e preparativos intensos para a cerimônia do Prêmio Nacional de Arquitetura Social. Marina mal teve tempo de processar a dimensão do que estava acontecendo. O projeto Vila Esperança Renovada havia se tornado um fenômeno nacional, mas ela continuava focada no trabalho diário, supervisionando os últimos detalhes da segunda fase do conjunto habitacional. Sônia disse numa manhã: seu pai está vendo tudo isso lá de cima. Tenho certeza. Às vezes sinto como se ele estivesse ao meu lado, mãe. Principalmente quando estou desenhando os projetos. Sônia abraçou a filha.
Ele sempre disse que você ia mudar o mundo, só não imaginávamos que seria tão rápido. Na véspera da premiação, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era a Luciana. Marina, liga a televisão no canal 5, rapidinho. Marina obedeceu e se deparou com uma reportagem especial sobre habitação social. Para sua surpresa, Fernanda estava sendo entrevistada como especialista em recursos humanos. É importante analisar com cuidado essas histórias de sucesso meteórico, Fernanda dizia com ar de autoridade falsa. Às vezes há fatores que não são tornados públicos. Marina sentiu o estômago se apertar. Fernanda não estava dizendo nada explícito, mas as entrelinhas eram claras. Estava plantando dúvidas sobre a competência de Marina de forma sutil e maldosa. O telefone tocou. Era Eduardo. Você viu a entrevista? Vi. O que vamos fazer? Nada, Eduardo respondeu com firmeza. Amanhã, no prêmio, você vai receber o reconhecimento que merece. E quando você subir naquele palco, todos vão entender quem realmente é Marina Santos Silva. Marina dormiu mal naquela noite, ansiosa com a cerimônia e incomodada com os ataques de Fernanda. Mas quando acordou na manhã seguinte e viu Sônia preparando o café com um sorriso radiante, lembrou-se de que tinha muito mais a ganhar do que a perder. Hoje é seu grande dia, filha. Vista esse vestido como se fosse uma armadura de princesa guerreira. Marina riu, sentindo a tensão diminuir. Sua mãe sempre sabia exatamente o que dizer. Na noite da premiação, Marina estava no camarim do auditório mais prestigioso da cidade, ajustando o vestido elegante azul marinho que Eduardo havia insistido em comprar para ela. O espelho refletia uma mulher completamente transformada. Segura, radiante, com o brilho nos olhos de quem havia encontrado seu propósito. Suas mãos, as mesmas que um dia tremeram de nervosismo na construtora Millennium, agora se moviam com a serenidade de quem sabia exatamente quem era. Marina, está na hora. Ana Paula apareceu na porta, mas sua expressão era diferente de outras vezes. Havia uma mistura de emoção e urgência. O auditório está lotado. Tem gente do mundo inteiro assistindo pela transmissão online. E tem uma surpresa esperando você. Marina franziu a testa. Que tipo de surpresa? Você vai ver, mas posso adiantar que vai mexer muito com você. Marina respirou fundo, pegou a bolsa pequena onde carregava uma foto do pai e caminhou em direção ao palco. Do lado de fora do camarim, Eduardo a esperava, impecável num smoking preto. Mas havia algo diferente no jeito dele também, uma expectativa contida que ela não conseguia decifrar. Como está se sentindo? Ele perguntou, oferecendo o braço. Pronta para honrar a memória do meu pai, Marina respondeu, entrelaçando o braço no dele. Eduardo, você sabe qual é a surpresa que Ana Paula mencionou? Eduardo sorriu misteriosamente. Hoje é uma noite de surpresas, Marina. Algumas você já sabe, outras descobrirá em breve. Quando chegaram à entrada do auditório, Marina ficou sem palavras. 2.000 lugares completamente ocupados, um palco imponente decorado com painéis que mostravam projetos arquitetônicos de todo o país e uma energia elétrica no ar que parecia vibrar através das paredes. Marina, Eduardo parou antes de entrarem, segurando delicadamente seu braço. Independente do resultado hoje, quero que saiba que você já mudou minha vida e a de milhares de pessoas. Mas mais que isso... Ele hesitou como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Mais que isso, Marina o encorajou. Você me fez lembrar quem eu queria ser quando comecei a empresa. Me fez querer ser digno da admiração que vejo nos seus olhos. Ela olhou para ele e viu algo que ia muito além de admiração profissional. Havia vulnerabilidade ali, uma sinceridade crua que Eduardo raramente mostrava. Eduardo, depois da cerimônia, ele sussurrou. Temos muito para conversar. Muito mesmo. Eles entraram no auditório e foram direcionados para a mesa dos indicados. Marina reconheceu arquitetos renomados, profissionais com décadas de carreira, pessoas que ela admirava desde a faculdade. Mas desta vez, sentir-se entre eles não parecia surreal. Parecia correto. A cerimônia começou com um vídeo institucional sobre a importância da arquitetura social no Brasil. Marina viu imagens de comunidades transformadas, famílias sorridentes em casas dignas, crianças brincando em espaços antes degradados.
Mas o que mais a emocionou foi perceber que muitas daquelas imagens eram de projetos inspirados no método que ela havia desenvolvido. E agora, anunciou o apresentador, temos uma homenagem especial antes de anunciarmos os indicados. Marina se endireitou na cadeira curiosa. Convidamos ao palco a professora Margaret Silva, diretora do Departamento de Arquitetura Social da Universidade Central do Brasil. Marina quase engasgou. Margaret Silva era uma lenda viva da arquitetura brasileira. Uma mulher que havia dedicado 5 décadas ao desenvolvimento de projetos habitacionais. Ela havia sido mentora de gerações de arquitetos, mas Marina nunca imaginara que um dia estaria no mesmo evento que ela. Margaret subiu ao palco com a elegância de seus 80 anos bem vividos. Sua voz ecoou pelo auditório com a autoridade de quem havia mudado o país através da arquitetura. Esta noite estamos aqui para celebrar projetos que transformam vidas. Margaret começou. Mas quero falar sobre uma jovem arquiteta que está revolucionando nossa área de uma forma que eu não via há décadas. Marina sentiu o coração acelerar. Marina Santos Silva desenvolveu uma metodologia que vai além da construção de casas. Ela criou um processo de escuta, de envolvimento comunitário, de transformação social que deveria ser estudado em todas as universidades do país. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Receber reconhecimento da professora Margaret Silva era como ser abençoada pela própria história da arquitetura brasileira. Por isso, Margaret continuou, em nome da Universidade Central do Brasil, gostaria de convidar Marina Santos Silva para receber o título de professora honorária do nosso departamento. O auditório explodiu em aplausos. Marina ficou paralisada na cadeira, incapaz de processar o que estava acontecendo. Eduardo a tocou suavemente no ombro. Vá, ele sussurrou. Você merece isso e muito mais. Marina caminhou até o palco como se estivesse em um sonho. Quando chegou perto de Margaret, a mulher a abraçou com o carinho de uma avó orgulhosa. Minha querida, Margaret sussurrou em seu ouvido. Você fez em poucos anos o que levei décadas para conquistar. Continue mostrando ao mundo que a arquitetura é amor materializado. Quando Marina voltou para sua mesa, estava visivelmente emocionada. Mas a noite ainda reservava mais surpresas. E agora, anunciou o apresentador. Vamos conhecer os projetos indicados na categoria principal, Melhor Projeto de Impacto Social. A tela gigante mostrou o primeiro projeto, um conjunto habitacional em São Paulo que havia transformado uma área de ocupação irregular numa comunidade modelo. O trabalho era impressionante, funcional, bem executado. Marina aplaudiu genuinamente, reconhecendo a qualidade e o impacto social do projeto. O segundo projeto era de Recife, um programa de revitalização urbana que havia transformado uma área degradada no centro histórico em um complexo cultural que mesclava a habitação popular com espaços de arte e educação. Também era excepcional, mostrando como a arquitetura pode preservar história e criar futuro simultaneamente. E o terceiro projeto indicado, a voz do apresentador ecoou pelo auditório. Vila Esperança Renovada, da arquiteta Marina Santos Silva, um projeto que redefiniu os padrões de habitação social no país. A tela se encheu com imagens aéreas da comunidade que Marina havia ajudado a criar. Mas não eram apenas imagens de construções bem projetadas. Eram histórias de vida em movimento. Gabriela mostrando orgulhosa seu quartinho de estudos para outras crianças do bairro, Luciana cozinhando na janela que captava o sol da manhã, enquanto conversava com vizinhas, idosos jogando dominó nos bancos da praça que havia se tornado o coração da comunidade. Um depoimento de Luciana apareceu na tela, mas desta vez ela estava acompanhada de outras moradoras. Marina não construiu apenas casas para nós. Ela construiu esperança, dignidade, futuro. Minha filha agora acredita que pode ser o que quiser na vida. E o mais importante, ela quer ser arquiteta como a Marina. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ao lado dela, Eduardo segurou discretamente sua mão por baixo da mesa, entrelaçando os dedos com firmeza reconfortante. O vídeo continuou mostrando dados que impressionavam até mesmo quem já conhecia o projeto. Redução de 85% na violência local, 100% das crianças frequentando escola
criação de 400 empregos diretos e indiretos, redução de 60% no consumo de energia através de design sustentável. Mas o que realmente impactava eram os rostos das pessoas, a alegria genuína, a transformação humana que ia muito além de números e estatísticas. Um projeto inovador que prova que a arquitetura de qualidade não depende de orçamento milionário, mas sim de amor, criatividade e, principalmente, de escutar as pessoas que vão viver nos espaços criados, concluiu o narrador. Os aplausos foram ensurdecedores. Marina se levantou para agradecer e viu que todo o auditório estava de pé. Entre as pessoas que aplaudiam, reconheceu o professor Henrique, que havia viajado especialmente para estar presente, vários colegas da universidade, funcionários da construtora Millennium e, para sua surpresa, até mesmo algumas pessoas que ela não reconhecia, mas que pareciam conhecê-la. E agora, o apresentador retomou quando os aplausos diminuíram. Antes do anúncio do vencedor, temos mais uma surpresa especial. Marina olhou para Eduardo, que sorria como se soubesse exatamente o que estava por vir. Convidamos ao palco o Sr. Antônio Ferreira, presidente da Fundação Internacional de Arquitetura Sustentável. Um homem distinto de cerca de 60 anos subiu ao palco. Marina não fazia ideia de quem ele era, mas pelo murmúrio respeitoso que se fez no auditório, percebeu que se tratava de alguém muito importante. Boa noite. Antônio começou com sotaque levemente internacional. Representa uma organização que monitora projetos arquitetônicos de impacto social em 43 países. Estamos aqui hoje porque um projeto brasileiro chamou nossa atenção de forma extraordinária. Marina sentiu o coração acelerar novamente. O projeto Vila Esperança Renovada não apenas transformou uma comunidade local. Ele criou uma metodologia que está sendo estudada e replicada em países da América Latina, África e Ásia. Por isso, em nome da Fundação Internacional de Arquitetura Sustentável, gostaria de anunciar que Marina Santos Silva foi selecionada para liderar nosso novo programa de habitação social global. O auditório explodiu novamente. Marina ficou boquiaberta, incapaz de processar a magnitude do que estava ouvindo. Isso significa, Antônio continuou, um orçamento de 50 milhões de dólares para desenvolver projetos similares em 10 países durante os próximos 5 anos. Marina teve que se segurar na mesa para não cair. 50 milhões de dólares. 10 países. Era muito além de qualquer sonho que já havia ousado sonhar. E agora, o apresentador retomou. Finalmente vamos ao anúncio do vencedor do Prêmio Nacional de Arquitetura Social. O envelope, por favor. O silêncio que se fez foi absoluto. Marina sentia o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo auditório inteiro. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas desta vez não era de nervosismo. Era de emoção pura. O vencedor do Prêmio Nacional de Arquitetura Social é... A pausa pareceu durar uma eternidade. Marina Santos Silva, com o projeto Vila Esperança Renovada. O auditório explodiu em uma ovação que durou vários minutos. Marina ficou paralisada por alguns segundos, incapaz de processar que havia ganhado o prêmio mais importante da sua área profissional. Eduardo se levantou primeiro, puxando-a para um abraço emocionado que durou mais tempo do que seria apropriado num evento profissional. Você conseguiu, ele sussurrou no ouvido dela, a voz embargada de emoção. E isso é só o começo. Marina caminhou em direção ao palco como se estivesse flutuando. A cada passo, via rostos sorrindo, pessoas aplaudindo de pé, câmeras registrando aquele momento que mudaria sua vida para sempre. Mas o que mais a emocionou foi ver, na primeira fileira, Sônia chorando de alegria. Quando chegou ao púlpito e recebeu o troféu das mãos do ministro da Casa Civil, Marina olhou para a plateia e teve que fazer um esforço enorme para não chorar ali mesmo. Sua mãe havia conseguido uma passagem de ônibus e viajado sozinha pela primeira vez na vida para estar ali. Obrigada, Marina começou, a voz embargada, mas firme. Este prêmio não é meu. É de cada família que abriu o coração e dividiu seus sonhos comigo. É da minha mãe, que me ensinou que dignidade não depende do tamanho da casa onde nascemos, mas do tamanho do amor que colocamos nela. Ela fez uma pausa, tirando a foto do pai da bolsa. Mas especialmente, dedico este prêmio ao meu pai, Roberto Santos Silva. Ele era pedreiro,
e nunca teve oportunidade de estudar arquitetura, mas me ensinou que construir não é apenas erguer paredes. É criar lares onde famílias possam crescer, sonhar, ser felizes. A emoção tomou conta de sua voz, mas ela respirou fundo e continuou. Meu pai dizia que um dia eu construiria projetos que mudariam vidas. Hoje sei que ele estava certo, mas não da forma que imaginava. Não foram meus projetos que mudaram vidas. Foram as vidas dessas famílias que mudaram meus projetos e me fizeram entender o verdadeiro sentido da arquitetura. Marina olhou diretamente para Eduardo na plateia e algo passou entre eles naquele momento. Uma conexão que foi percebida por todos os presentes. E dedico também a alguém que teve coragem de reconhecer que estava errado, pedir desculpas e me dar a oportunidade que ninguém mais daria. Eduardo Castelar não é apenas um empresário visionário, é um ser humano corajoso que acredita que talento não tem classe social e que segundas chances podem mudar o mundo. Os aplausos duraram mais de 5 minutos. Quando Marina desceu do palco, foi cercada por jornalistas de veículos nacionais e internacionais, arquitetos querendo conhecer sua metodologia, empresários interessados em parcerias, representantes de organizações não governamentais de vários países. Mas a primeira pessoa que ela procurou foi Sônia. Mãe! Marina abraçou a mulher que havia sacrificado tanto para vê-la chegar até ali. Conseguimos. Pai está vendo isso, não está? Seu pai está aqui conosco, Sônia sussurrou, emocionada, apertando a filha com toda a força. Posso sentir o orgulho dele. E Marina, tem mais uma coisa. O que, mãe? Trouxe uma surpresa para você. Sônia se afastou e fez um sinal para alguém se aproximar. Para espanto total de Marina, era Helena, sua prima que morava em outro estado e com quem havia perdido contato há anos. Marina! Helena correu para abraçá-la. Não ia perder isso por nada neste mundo. Sua mãe me ligou e contou tudo. Estou tão orgulhosa. Marina chorou abraçada com as duas mulheres mais importantes da sua família, sentindo que seu pai estava realmente ali, de alguma forma, vendo sua filha conquistar tudo o que ele havia sonhado para ela. Eduardo se aproximou respeitosamente, esperando o momento familiar terminar. Dona Sônia, ele disse quando Marina os apresentou formalmente. A senhora criou uma mulher extraordinária. Ela sempre foi especial, Sônia respondeu, estudando Eduardo com os olhos criteriosos de mãe. Obrigada por ter enxergado isso quando outros não enxergaram. Na verdade, Eduardo disse, surpreendendo a todos, foi Marina quem me ensinou a enxergar de verdade. A festa de premiação continuou até tarde da noite, mas Marina estava ansiosa para um momento de tranquilidade. Eduardo percebeu e a convidou para uma caminhada no terraço do hotel, que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Marina, ele começou quando estavam sozinhos sob as estrelas, a cidade brilhando aos seus pés. Tem algo que preciso te contar há muito tempo. O quê? Eduardo parou de caminhar e se virou para encará-la completamente. Estou apaixonado por você. Marina sentiu o coração disparar. Ela havia suspeitado, havia sentido a mesma coisa crescendo dentro dela, mas ouvir as palavras fez tudo ficar real. Eduardo, sei que pode complicar nossa parceria profissional, mas não posso mais fingir que é apenas admiração. Você me fez lembrar por que comecei a empreender. Me fez querer ser uma pessoa melhor, mais justa, mais humana. Marina olhou para ele, vendo vulnerabilidade nos olhos do homem que parecia ter tudo na vida. Eduardo, também sinto algo especial por você. Mas? Tenho medo de que as pessoas digam que foi por isso que consegui o cargo. Que Fernanda estava certa nas insinuações dela. Eduardo pegou as mãos dela com delicadeza. Marina, seu talento fala mais alto que qualquer boato. E nossa história começou com você sendo humilhada e eu me apaixonando pela sua dignidade. Não pelo contrário. Naquele momento, o celular de Marina tocou. Era uma ligação de um número desconhecido. Alô? Marina? Aqui é Fernanda. Marina ficou tensa, mas Eduardo fez um sinal para ela atender normalmente. O que você quer, Fernanda? Quero pedir desculpas. A voz do outro lado soava genuinamente arrependida. Vi sua premiação na TV. Vi os depoimentos das famílias. Percebi que estava completamente errada sobre você. Marina ficou surpresa. Era a última coisa que esperava ouvir. Por que está me ligando?
porque mereço o que aconteceu comigo. Fui demitida por preconceito e acabei sendo preconceituosa com você também. Não espero perdão. Só queria que soubesse que reconheço meu erro. E que você sempre foi melhor que todos nós. Fernanda, Marina disse após uma pausa. Todos merecemos segundas chances. Se você realmente mudou, torço para que encontre seu caminho. Obrigada por ser generosa até comigo, Fernanda disse antes de desligar. Quando Marina guardou o telefone, Eduardo sorriu. Você é incrível. Até com quem te machucou, você é generosa. Guardar rancor só machuca quem guarda. Aprendi isso com minha mãe. Eduardo se aproximou mais dela. As luzes da cidade criando um cenário mágico ao redor deles. Marina, você quer saber o que mais me apaixonou em você? O quê? Não foi sua inteligência, nem seu talento, nem sua beleza. Foi sua capacidade de manter a humanidade mesmo quando o mundo tentava tirar isso de você. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Eduardo, eu também te amo, mas preciso de uma promessa. Qualquer uma. Que independente do que aconteça entre nós, não vamos deixar isso afetar o trabalho. Essas famílias dependem do que fazemos. Eduardo riu, mas foi um riso emocionado. É exatamente isso que eu estava falando. Você sempre coloca os outros em primeiro lugar. Prometo, Marina. Nosso amor só vai fortalecer nosso trabalho. Ele se ajoelhou ali mesmo, no terraço, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina cobriu a boca com as mãos, incrédula. Marina Santos Silva, você quer se casar comigo? O anel era simples, mas perfeito, com um diamante pequeno que brilhava sob as estrelas. Eduardo, sei que é cedo, sei que tem 1000 razões para esperar, mas também sei que quando você encontra a pessoa certa, não existe tempo certo ou errado. Marina olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo que havia testemunhado sua humilhação e escolhido vê-la como ela realmente era. Sim, ela sussurrou. Sim, eu aceito. 2 anos se passaram desde aquela noite de premiação. A história de Marina havia se tornado um fenômeno nacional, inspirando documentários, livros e até mesmo uma lei federal que obrigava construtoras a destinarem uma porcentagem dos seus projetos para a habitação social. Marina e Eduardo se casaram numa cerimônia que surpreendeu todo mundo pela simplicidade e significado. Foi realizada na Praça Central da Vila Esperança Renovada, num domingo de manhã, com as famílias da comunidade como convidados principais. Luciana foi a madrinha, Gabriela espalhou pétalas de flores, e o professor Henrique oficiou a cerimônia. Hoje não estamos apenas celebrando o amor entre Marina e Eduardo, disse o professor Henrique durante a cerimônia. Estamos celebrando a prova de que o amor pode transformar o mundo quando é acompanhado de ação e propósito. O Instituto de Arquitetura Social havia se tornado referência internacional, com sede própria no centro da cidade e parcerias com organizações de mais de 20 países. Marina viajava pelo mundo ensinando sua metodologia, mas sempre voltava para casa, para a comunidade que havia sido o berço da sua transformação. A construtora Millennium havia se transformado numa empresa modelo em responsabilidade social. Marina era agora sócia igualitária de Eduardo, e juntos haviam criado mais de 80 projetos habitacionais, beneficiando diretamente mais de 30.000 famílias. Sônia havia se tornado uma figura respeitada na comunidade, coordenando programas de capacitação profissional para mulheres. Ela trabalhava numa sala moderna no instituto, mas mantinha a humildade e sabedoria que sempre caracterizaram. "Mãe!", Marina disse numa tarde, encontrando Sônia ensinando corte e costura para um grupo de jovens. "Lembra quando você dizia que o pai estava vendo tudo lá de cima?" "Ainda digo." Sônia sorriu. "Por que a pergunta?" "Porque às vezes sinto como se ele estivesse aqui mesmo, trabalhando ao nosso lado." Sônia parou de costurar e olhou para a filha. "Marina, seu pai não está apenas vendo. Ele está vivendo através de cada casa que você constrói, de cada família que você ajuda a ter dignidade." Numa manhã de domingo, Marina e Eduardo caminhavam pela Vila Esperança Renovada, agora na sua 3ª fase de expansão. A comunidade havia se tornado um modelo visitado por arquitetos do mundo inteiro, mas mantinha a alma acolhedora que Marina havia sonhado desde o início. "Marina! Eduardo!" Gabriela correu ao encontro deles. Agora, com 17 anos,
Estudava arquitetura numa das melhores universidades do país, com uma bolsa integral que Marina havia criado. Olhem só! Gabriela mostrou um tablet com o projeto que estava desenvolvendo. É minha proposta para um conjunto habitacional sustentável. Usei tudo o que aprendi observando vocês. Marina olhou os desenhos e sentiu o coração se encher de orgulho. O projeto era sofisticado, inovador, mas mantinha a essência humana que ela sempre defendeu. Gabriela, isso está impressionante. Você superou até mesmo minhas expectativas. Aprendi com a melhor. Gabriela sorriu. Marina, posso fazer uma pergunta? Claro. Você acha que meu pai ficaria orgulhoso? Ele era pedreiro, como o seu pai. Morreu quando eu era pequena, mas minha mãe sempre diz que ele sonhava em me ver estudando. Marina abraçou a jovem, lembrando de si mesma na mesma idade, carregando os mesmos sonhos e inseguranças. Gabriela, tenho certeza absoluta de que seu pai está orgulhosíssimo. E você sabe por quê? Por quê? Porque você não está apenas seguindo seus sonhos. Você está honrando a memória dele através do seu trabalho. Quando Gabriela se afastou para mostrar o projeto para outros moradores, Eduardo abraçou Marina por trás, os dois observando a vida vibrante da comunidade ao redor. Lembra da primeira vez que você pisou na Millennium? Ele sussurrou. Como esquecer? Achei que era o fim do mundo. Era o começo de tudo. Você transformou minha empresa, minha vida, a vida de milhares de pessoas. E tudo começou com sua coragem de manter a dignidade, mesmo sendo humilhada. Marina se virou nos braços dele, olhando para a comunidade que ajudara a criar e que agora prosperava com vida própria. Crianças brincavam em playgrounds seguros. Adolescentes estudavam na biblioteca comunitária. Adultos trabalhavam nos comércios locais que haviam surgido naturalmente. Sabe o que mais me emociona? Marina disse, apontando para uma família se mudando para uma casa nova. O quê? Que meu pai estava certo. A arquitetura realmente pode mudar vidas. Mas a vida que mais mudou foi a minha. Eduardo a beijou suavemente enquanto o sol se punha sobre a Vila Esperança renovada, pintando o céu com as mesmas cores de esperança que Marina carregava no coração desde sempre. Naquele momento, Marina viu Luciana se aproximando com um envelope nas mãos. Marina, chegou isso para você hoje. Luciana entregou uma carta com timbre oficial. Marina abriu e leu em voz alta. Convite para palestrar na Conferência Mundial de Habitação Sustentável, em Genebra. Você vai? Eduardo perguntou. Marina olhou ao redor, para a comunidade que havia se tornado sua segunda casa, para as pessoas que haviam se tornado sua família escolhida, para o homem que havia se tornado seu parceiro de vida e trabalho. Vamos, ela corrigiu. Vamos levar essa metodologia para o mundo inteiro. E depois voltamos para casa, porque é aqui que tudo começou, e é aqui que nossos corações pertencem. Eduardo sorriu, pegando a mão dela e entrelaçando os dedos. Sabia que ia dizer isso. Como sabia? Porque aprendi que você nunca esquece suas origens. E é por isso que seu trabalho é tão especial. Eles caminharam de volta para casa, enquanto as luzes da comunidade se acendiam uma por uma, criando um mosaico de vida e esperança. Marina carregava no coração a certeza de que havia encontrado seu propósito. Construir não apenas casas, mas esperança. Não apenas projetos, mas dignidade. Não apenas estruturas, mas sonhos. A menina que havia sido humilhada por sua roupa simples agora era reconhecida mundialmente. Mas mais importante que qualquer reconhecimento era saber que havia honrado a memória do pai, cuidado da mãe e encontrado o amor verdadeiro. E que, às vezes, as maiores humilhações são apenas o prólogo das maiores vitórias. As estrelas brilhavam sobre Vila Esperança renovada, testemunhando mais uma noite de paz numa comunidade que havia renascido através do amor, da arquitetura e da crença de que todo ser humano merece viver com dignidade.